palavra da verdade, o livro por excelência. É isso que significa a Bíblia em hebraico. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Esse é o texto que está dando suporte ao tema Os Dois Mistérios. Hoje é a terceira vez que o pastor da igreja ocupa o altar, ocupa o púlpito para falar sobre este tema, que é muito importante para todo o povo de Deus. O apóstolo São Paulo escreveu aos irmãos de Corinto e disse: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus amado, é mais uma vez com muita alegria, com muito prazer, que nós nos reunimos aqui neste lugar para ouvir a Tua voz, aquela voz que nos ensina as coisas profundas de Deus, aquela voz que fala ao nosso espírito e ao nosso coração e produz segurança para a nossa vida, porque a voz do Senhor não é uma voz que produz medo, ela não gera intranquilidade, ela não é uma voz de pavor, ela é uma voz que produz descanso, ela gera paz no nosso coração, ela nos ensina o caminho da verdade, ela nos guia pelas veredas da justiça, por amor do Teu santo nome. Fala-nos mais uma vez nesta manhã, Senhor, exorta-nos, consola-nos, capacita-nos, porque a nossa suficiência vem do Senhor. O Senhor é a nossa suficiência. Dai-nos, Senhor, capacidade de entender os Teus mistérios, de entender a Tua palavra, para que nós possamos manifestá-la ao mundo lá fora, para que, como a Tua palavra diz, os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E isto nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, e que todo o povo do Senhor que crê, diga amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, Diácono Rodrigo. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, Paulo disse aos irmãos de Coríntios, e esta mesma palavra serve para os irmãos da igreja Cristo Vive, aqui na Cruz Cabugá, para os irmãos da igreja de Jesus Cristo, em toda a face da terra, que é importante que os homens, o mundo, nos considerem, a nós, filhos de Deus, a nós cristãos, como ministros de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de Deus. São poucas as pessoas que entendem o sentido desta palavra aqui. O que significa ser ministro de Cristo? Você é um ministro de Cristo, eu sou um ministro de Cristo, todos nós somos ministros de Cristo. É aquele que ministra a palavra, é aquele que ministra o louvor, é aquele que ministra a cura. Então você é ministro de Cristo. Todo ministro de Cristo, ele está apto, ele está capacitado por Deus a ministrar as coisas de Deus. Mas ele diz que os homens não devem nos considerar apenas como ministros de Cristo, mas muito mais do que isso, como despenseiros dos mistérios de Deus. O que significa dispenseiro dos mistérios de Deus? Dispenseiro, no texto grego original, significa
oikonomos. Oikonomos no grego significa gerente, é aquele que gerencia a palavra, é aquele que gerencia a Bíblia, é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Por que ele fala em mistério, dispenseiro dos mistérios? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada no seu todo, ela é um mistério, ela é cheia de códigos, e nós, os eleitos de Deus, precisamos conhecer esses códigos mediante a revelação do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus te revela a palavra, quando Ele te revela os mistérios, quando Ele decodifica, quando Ele decifra esses códigos, aí sim, o mundo vai te considerar como dispenseiro dos mistérios de Deus. Você não será apenas mais um religioso nesse mundo, porque a grande maioria do povo de Deus não gerencia nada, não conhece mistério nenhum. A grande maioria do povo de Deus só conhece as doutrinas dos homens. Quando se fala de Bíblia, a única coisa que 90% dos crentes sabem é que Jesus curou o cego, é que Jesus curou leprosos, é que Zaqueu desceu de uma árvore, é que um dia Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão e curou da lepra. Isso até os espíritas sabem, até os idólatras sabem desses milagres, todos sabem, até os ateus. Até aqueles que são ateus sabem dessas coisas. Então, se você não conhecer os mistérios, se você não for uma pessoa que maneja bem esta palavra, o mundo vai te considerar como um religioso qualquer nesse mundo. Eles não vão ver diferença entre você e outro qualquer lá fora. Mas Deus está dizendo que importa, é importante que nós sejamos vistos de uma forma diferente dos outros religiosos desta terra. Os teus vizinhos, os teus parentes, os teus familiares têm que ver em você uma pessoa que conhece Deus na intimidade, que conhece Deus em profundidade, que entende verdadeiramente das coisas de Deus. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que ser considerados dispenseiros dos mistérios de Deus, ela está dizendo que nós temos que conhecer tudo da palavra, nós temos que saber tudo no que diz respeito à sã doutrina. Não pode mais haver mistério para nós. Agora, isso é tão importante, meus irmãos, mas tão importante, e Paulo, olha, ele sabia o quanto isso era importante, que quando ele escreveu a sua segunda epístola a Timóteo, Timóteo era um jovem pastor de uma igreja em Éfeso. Ele era muito jovem, e Paulo, como apóstolo, orientava Timóteo. E no capítulo 2, no versículo 15, veja o que ele diz na palavra: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem o jejum, que maneja bem a vigília, não, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? Irmãos, é você saber que Deus é soberano, que o homem não tem livre-arbítrio. É você saber que havia uma dispensação chamada dispensação da lei, e que essa dispensação findou em Jesus, que teve início com a morte e ressurreição do Senhor, a dispensação da graça de Deus. É você saber que há neste mundo duas sementes, duas descendências, os filhos de Deus e os filhos do diabo. É você conhecer o mistério da piedade e o mistério da iniquidade. É você saber que Deus se fez carne, conhecer a deidade de Cristo. Então, 90% do povo de Deus não maneja bem a palavra. E isso não é coisa de agora não, viu, meus irmãos? Esse problema já vem, olha, desde o Velho Testamento. Deus sempre teve uma preocupação, o Senhor sempre reclamou do seu povo pela falta de oikonomos, pela falta de gerenciamento da sua palavra. Eu vou te mostrar isso no livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, Jeremias 4, versículo 22. Veja o que diz a palavra.
deveras, o meu povo está louco. Isso é Deus falando. O meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Veja, Deus aqui está reclamando com o povo de Israel, o povo do Velho Testamento, que o povo era sábio para o mal, mas não sabia fazer o bem. Depois no capítulo 5, versículo 13, ele diz: até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Veja que já no Antigo Testamento havia esse problema da falta de conhecimento. Você vê que muitos profetas no Velho Testamento, o que é que eles faziam? Eles ameaçavam. Isso aqui é uma constante, meus irmãos, até os dias de hoje. Você mais ouve nas igrejas são profetas ameaçando o povo de Deus. Quando a Bíblia diz que a profecia, ela serve para edificar, para consolar e para exortar. Diga, a profecia serve para edificar, consolar e exortar. Mas as pessoas normalmente usam a profecia para quê? Para ameaçar. Então Deus está dizendo: olha, se você ameaça e a minha palavra não está contigo, esta ameaça volta contra você mesmo. E por que acontece isto aqui na igreja de Jesus, irmão? Pela falta de conhecimento de Deus. No capítulo 6 de Jeremias, agora no versículo 10, o Senhor diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Veja, Deus estava reclamando que o povo não gostava da palavra, tinham ouvidos incircuncisos, ouvidos tapados. A palavra de Deus não penetrava no ouvido daquele povo. Eles não. Você sabe o que é uma pessoa de Deus não gostar da palavra de Deus? Como é que explica isso? O que é que se passa para que uma pessoa de Deus chegue num nível de não gostar da verdade de Deus, não sentir prazer pela palavra de Deus? Será que isto não acontece também hoje na grande maioria da igreja de Jesus? Sem dúvida que sim. Então no versículo 17, Deus também diz assim: também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Veja, sentir vergonha da palavra, não gostar da palavra, ter ouvidos tapados, ter ouvidos fechados para a voz de Deus. Parece-me que tudo isto aqui é exatamente a figura dos dias de hoje. Você vê que há muitas queixas de Deus. Deus está se queixando aqui do povo. Meu povo não gosta da minha palavra. Meu povo não me conhece mais. Meu povo sente vergonha de mim. Então você vê que há muitas queixas de Deus, mas há uma queixa que é a mais importante de todas, e que nós vamos encontrá-la lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Na Bíblia do altar está na página 1163. Se você tem Bíblia do altar, página 1163. Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então Deus disse: olha, você não gosta da minha palavra, você rejeita a minha palavra, você fecha os ouvidos à minha voz, e por causa disto, você está sendo destruído. Você vê, irmãos, quantas pessoas, quantos crentes de Jesus Cristo, que apesar de jejuns, de vigílias, de sacrifícios tremendos, estão sendo destruídos. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento de Deus é a essência da vida cristã. Ou você conhece a Bíblia,
em profundidade, mediante revelação do Espírito Santo, ou você de alguma forma vai ser destruído. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas ele disse: aquele que ouve e não a pratica é semelhante a um homem insensato. Veja, prudente, insensato. A maioria do povo de Deus está insensato, meus irmãos. Não conhece Deus, não conhece Bíblia. Porque a igreja de Jesus Cristo está toda ela permeada de doutrinas de homens, de falsos ensinamentos. A igreja de Jesus Cristo hoje não tem conhecimento de Deus. O povo não sabe quem é Deus, sabe quem é o diabo, sabe as regras que os homens estabeleceram, mas não conhece Deus. Então eu quero nesta manhã fazer algumas perguntas que eu fiz aqui na quarta-feira passada à noite, para que a igreja medite nessas palavras. O que leva um cristão, um homem ou uma mulher, não importa, casado, com filhos ou sem filhos, de repente, sem olhar a reputação, sem olhar para os danos que vai causar à família, sem olhar para nada, se meter de uma hora para outra numa aventura de um adultério? O que leva uma pessoa de Deus a viver diariamente alimentando a sua mente com pornografias? Quantas vezes eu atendo aqui esposas que ouvem um programa de rádio, vêm falar comigo, vêm pedir aconselhamento, e diz: pastor, meu marido toda semana loca filme pornográfico na locadora, e eu não gosto de filme pornográfico, pastor, mas ele leva a televisão para o quarto, põe lá no videocassete. Eu digo: a irmã tem que orar para Deus tocar no coração dele, para que ele se converta. Não, pastor, ele é um crente. Irmãos, o que há por trás desse tipo de comportamento? Tem que existir alguma coisa, tem que haver alguma coisa por trás disso aqui. O que leva um pai a praticar atos libidinosos com a filha? Às vezes até o incesto. Eu atendia semanas passadas aí uma mãe aflita, uma esposa desesperada. E elas: pastor, eu vim falar com o senhor porque eu confio no senhor, tenho ouvido seu programa de rádio, senti confiança e eu estou aqui num desespero tremendo. E a mulher chorava, eu tive que acalmá-la. E depois de muito tempo, elas: pastor, aconteceu uma tragédia. Olha, eu logo imaginei o que? Uma morte, um crime, alguma coisa desse tipo, né? E ela começava a chorar e eu acalmava outra vez, e ela não conseguia contar a tragédia. Até que por fim ela disse: pastor, nesta madrugada eu acordei, meu marido não estava na cama, pensei que ele tivesse levantado, ido ao banheiro, alguma coisa desse tipo. Como demorou muito, aí eu fui lá ao banheiro, estava aberto, ele não estava no banheiro. Aí eu fui no outro quarto, encontrei o meu marido praticando atos libidinosos com a própria filha. A filha deitada e ele lá fazendo coisas que não devia fazer. Imagine a aflição desta mãe, dessa esposa. E eu disse para ela: você frequenta alguma igreja? Ela disse: frequento. Qual? Ela disse: a que o meu marido é pastor. A que o meu marido é pastor. Irmãos, e é dessas igrejas, não pode roupa, não pode batom, se cantar um pouquinho mais alto já está difamando Deus. Hipócritas. Hipócritas. E eu disse para ela: vá, chame o teu marido e vem aqui falar comigo. Ela disse: mas pastor, e eu disse: qual foi a reação dele? Ela disse: bem, ele disse: você tem dois caminhos a seguir.
Ou você me deixa, ou você dá parte à polícia. Cínico, não? Estou aguardando até hoje que volte. Certamente que o sujeito não deixou voltar. E deve ser desses que dizem: pastor está pregando heresias. Não vá para a igreja dele que Deus te coloca numa cadeira de rodas. É duro, mas é verdade. O que leva a haver dentro de uma família cristã explosões de ira? Às vezes um cônjuge ameaçando o outro com separação, com divórcios. O que se passa? Ou então, o que leva uma pessoa a sentir atração por outra do mesmo sexo? Você vê que a nossa sociedade, meus irmãos, está toda ela permeada de homossexualismo, de lesbianismo. Isso aí está por toda parte hoje. Isto é uma aberração contrária aos princípios cristãos, aos princípios da Bíblia. A Bíblia diz que os sodomitas, os homossexuais, não entrarão no reino dos céus. Mas a verdade é que existe até pregadores que são homossexuais. Eu tenho uma pessoa aqui na igreja, um rapaz, ele foi cortado pela graça de Deus, e ele vivia numa igreja, e ele disse que um dia, o pastor foi dormir na igreja lá com ele, e tentou seduzi-lo para práticas homossexuais. Eu não vou dizer quem é, e ele está aqui nessa manhã. O que leva, meu irmão, um cristão a mentir sistematicamente, mesmo estando dentro de uma igreja? O que leva um crente a ser desonesto dentro da igreja? O que leva um irmão, às vezes, a acusar o outro, sem primeiramente olhar a trave que está dentro do seu próprio olho? Consegue ver o argueiro no olho do próximo, mas não consegue ver a trave que está no seu próprio. Ou então, o que leva um homem que faz parte de um ministério, de uma igreja, a de repente começar a aliciar alguns irmãos da igreja, a enganar o pastor da igreja? Começa a promover reuniõezinhas em casa. Não, vou promover lá um almoço, um lanche, vamos fazer um passeio, e começa a fazer a cabeça de uma meia dúzia de pessoas, visando a coisa desonesta lá na frente. O que leva uma pessoa a fazer isto, irmãos? Medite sobre isso. A resposta que eu te dou nesta manhã, para todos esses dramas que existem na obra de Deus e na nossa sociedade, é que existe um esquema armado pelos filhos do diabo, espírito da operação do erro e do engano, que se chama o mistério da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, a besta. O povo de Deus, na sua grande maioria, quando lê essas expressões da Bíblia, irmão, não se apercebem da gravidade do que Deus está mostrando. Eu falava um dia desses com um professor de um seminário, e eu falava exatamente sobre esta operação do mistério da iniquidade, e ele não sabia nada disso, e ele disse: não, pastor, mas olha só, qual é a diferença que faz? Saber ou não saber? Conhecer ou não conhecer essas coisas? Eu digo: irmão, qual é a diferença que faz? O importante é crer em Jesus, o importante é saber que Jesus é o Salvador, que Ele morreu na cruz. Isso aí não é importante. Qual é a diferença? A diferença é que há hoje no Brasil 16 milhões de crentes desviados. A diferença é que um grande percentual das pessoas que frequentam as seitas são de pessoas oriundas das igrejas evangélicas. A diferença é que hoje a obra de Deus está infamada, está corrompida. O rock, a política, a maçonaria, tudo isto aqui hoje está dentro da igreja de Jesus. Esta é a diferença.
Então Paulo, há quase 2000 anos atrás, quando ele escreveu aos crentes lá de Tessalônica, ele disse: o mistério da iniquidade já opera. Com que objetivo ele opera? Com o objetivo de fazer os eleitos de Deus acreditar que o certo é errado e que o errado é certo. Quando ele penetra dentro da igreja, irmãos, esse mistério da iniquidade, ele faz as pessoas seguirem caminhos errados, quebrarem as leis do pacto da graça de Deus, macular a imagem do líder da igreja. O mistério da iniquidade, ele está sempre querendo mostrar que ele tem respostas que a igreja de Jesus não tem. Na realidade, é todo um esquema do anticristo, que é composto de pessoas que pertencem a ele, são filhos dele, e que buscam apenas os seus próprios interesses, os seus próprios caminhos. Olha, nós já tivemos aqui nesta igreja, antes da revelação da graça de Deus, dezenas e dezenas destes enviados do diabo. Estiveram aqui no nosso meio. Graças a Deus, meus irmãos, que de 2 anos para cá, depois que esta palavra foi revelada, todos eles se foram. Porque a graça de Deus é o único ministério que se opõe ao mistério da iniquidade. Porque no ministério da lei, olha, ele vive e convive muito bem. Mas a graça de Deus desmascara o lobo fantasiado de ovelha. A graça de Deus, ela desmistifica todas as armações do diabo, todas as mentiras de Satanás. Agora você diz: pastor, como é que nós podemos combater este mal? Como é que nós podemos combater este engano? Como é que eu posso contra-atacar as táticas usadas pelo mistério da iniquidade, que prejudicam famílias, prejudicam negócios, prejudicam a vida espiritual, prejudicam a igreja de Jesus? Bem, a primeira coisa que você tem que estar atento, meu irmão, é que existem 2 mistérios. O primeiro mistério, em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a palavra diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Diga: mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Piedade, no texto grego, quer dizer eusébia. Eusébia quer dizer verdade, graça. 305 expressões mais. Então, o grande mistério da piedade qual é? É que Deus se manifestou em carne na pessoa de Jesus. Esse é o primeiro mistério. Deus se fez homem, Deus se fez carne. Não existe 3 deuses, não existe 3 tronos no céu. Quando João recebeu a visão do Apocalipse, ele viu o quê? Um trono armado nos céus e alguém sentado nele. João não viu 3 pessoas sentadas. Então, o grande mistério da piedade é que o Verbo se fez carne. O profeta Isaías, ele disse: eis que a virgem conceberá um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus se fez carne, Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Então, esse primeiro mistério aqui é para o nosso bem. Ele visa o bem do povo de Deus, ele visa o bem da igreja. Mas o segundo mistério, ele visa o nosso mal. Você vê que isso é tão perigoso, irmão, mas tão perigoso, que em várias epístolas o apóstolo Paulo alerta o povo de Deus quanto a possíveis situações enganosas dentro da igreja de Jesus, dentro da obra do Senhor. Veja em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola,
como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo está dizendo que antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, muitos crentes apostatariam da fé. E ele está dizendo, olha, e também será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Depois no versículo 7 ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Depois no versículo 7 ele diz, já opera. No versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, qual é a revelação desses dois mistérios aqui? É que no primeiro mistério, o mistério da piedade, Deus se fez carne. Diga, Deus se fez carne. Depois, no segundo mistério, que é o mistério da iniquidade, o diabo também se fez carne. Como é que a Bíblia identifica essas pessoas que são encarnação do diabo, que são demônios em forma de homens? A Bíblia identifica como filhos da perdição, homem da iniquidade, filhos do diabo, besta, anticristo, planta que o pai não plantou, joio e tantos outros nomes. Agora, o que eu quero como pastor desta igreja é que você se aperceba, meu irmão, que este alerta que o apóstolo Paulo deu, de que o mistério da iniquidade já opera, isso aconteceu há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, Paulo já disse, olha, já opera. Agora imagine como é que está a operação desse esquema diabólico, hoje, 2000 anos depois. E este esquema é muito perigoso, meu irmão, porque ele vem com sinais, com prodígios, com maravilhas e com enganos. Aí você diz, pastor, mas isso é muito perigoso. Então como é que eu vou saber, pastor, que eu estou no lugar onde aparecem sinais, onde aparece prodígio, onde aparecem maravilhas, se aquele lugar é de Deus ou se é do diabo? Você percebe o perigo que é isto aqui? A pessoa pode estar no lugar onde há sinais, onde há prodígio, onde há maravilhas, e quem está operando naquele lugar é Satanás e seus ministros. Como é que você vai discernir isso? Como é que você vai conseguir saber se é de Deus ou se não é de Deus? Se você não tiver um profundo conhecimento da palavra. Eu tive com um pastor de Salvador, ele fazia parte aí de um movimento religioso, de uma seita, e ele disse, pastor Carlos Magno, olha pastor, um dia, eu ia com a minha família para o interior, tirei um dia para descansar, um dia de sábado, e quando cheguei, uns 100 e tantos quilômetros de Salvador, eu parei num desses clubes de campo, para a gente tomar uma água mineral, uma coisa, e quando eu entro, estava um pagode danado, e a turma e o samba vai e vem, pastor, quando eu olho assim, quem estava lá de tanguinha e rebolando no meio do samba? O líder da minha igreja. E ele disse, mas não é possível, eu devo estar ficando maluco. E eu fui lá conferir de perto e era ele mesmo. E quando ele me viu, me chamou, vem cá, olha, escuta só, você sabe, né, como é que é. E esse pastor não sabia mais o que dizer. E ele disse, a partir desse dia, esse homem passou a me dar tudo que eu queria, pastor. Ele passou a me tratar assim, ó. O que você precisa? Está precisando de alguma coisa na tua casa? Quer trocar de carro? Você percebe a safadeza? Para poder calar a boca da pessoa. Esse pastor foi uma decepção violenta. E depois ele disse, eu vim saber que ele também era homossexual. É por isso, meu irmão, que lá em Mateus Jesus disse assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então nós estamos diante
do assunto bíblico mais importante, irmãos, e que Deus quer que você o conheça mediante revelação do Espírito Santo. Então eu tenho que saber que há poderes, há sinais, há prodígios que são de Deus. Nós sabemos que há maravilha de Deus, nós sabemos que há profecias de Deus, há línguas de Deus, mas nós temos que saber que também há sinais, prodígios e maravilhas que não são de Deus. Há profecias que não são de Deus, há línguas que não são de Deus. Então veja que quando Paulo diz, ninguém de nenhum modo vos engane, isso quer dizer o quê? Quer dizer que há 100% de possibilidade de um eleito de Deus ser enganado. Há 100% de possibilidade. Eu vou te mostrar em Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 24. Jesus disse assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, quem? Os macumbeiros? Não. Os idólatras? Não. Os próprios eleitos. Quando é que é possível um eleito de Deus ser enganado? Quando ele não tem conhecimento. Quantos estão enganados? Olha, no capítulo 7, você volta um pouco atrás, mesmo livro de Mateus, versículo 15, o Senhor Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Olha, irmão, a preocupação do Senhor já naquele tempo era grande em relação a isso aqui. Ele não está mandando você se acautelar dos macumbeiros, ele não está mandando você se acautelar de trabalho de macumba, de inveja, de olho grande. Isso não existe, isso não pode nos atingir. Tu tens a proteção do Deus Todo-Poderoso, tu tens anjos de Deus que estão acampados em teu derredor. Mas ele disse: acautelai-vos de quê? Dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então Jesus está dizendo exatamente o quê? Que você pode ser enganado por uma pessoa que veste roupa de ovelhas, mas por dentro é um lobo. Às vezes está com a Bíblia embaixo do braço, a paz do Senhor, irmão. Às vezes está num púlpito, às vezes usa o título de pastor, de bispo, de diácono, de presbítero, e é um lobo. Aí você diz: pastor, como é que a gente vai identificar isso, pastor Carlos Magno? É muito difícil, isso é muito perigoso, pastor. É verdade, é muito perigoso. Mas Jesus deu uma dica aqui para você conhecer o inimigo disfarçado, meu irmão. No versículo 16 ele disse: pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia. Então como é que se conhece um lobo disfarçado de ovelha? Como é que se conhece um falso profeta, um falso pastor? Como é que se conhece isso? Pelos frutos, pelo que ele fala, pelo que ele ensina, pelo que ele vive, pelas suas atitudes. Nunca pela roupa, nunca pela aparência, nunca pelo título. É pelos frutos que se conhece a árvore. Só desta forma você pode saber se a pessoa é ou não é de Deus. Não há outra maneira. Então, esse mistério da iniquidade que já opera com engano, Paulo diz, exapataor, né? Ele ilude as pessoas. Ele envolve não apenas a sociedade no todo, mas ele envolve também a igreja de Jesus Cristo organizada. Ele opera através de rádio, de TV, de jornais, de literatura, usa pessoas através de músicas e tantas outras coisas. A Bíblia diz que ele opera com enganos. O que são esses enganos aqui? São as heresias, as falsas doutrinas, são as novidades teológicas, são as mentiras que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, não tem nada a ver com a verdade de Deus. Agora, qual é o objetivo do mistério da iniquidade que já opera com mentiras? O objetivo é extirpar o conhecimento de Deus de dentro da igreja de Jesus. Esse é o objetivo. Veja aqui, em 2 de Timóteo, vamos voltar outra vez para a epístola de Paulo, no capítulo 2, versículo 17,
Ele disse: além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Olha, quer dizer que há um tipo de gente nesse mundo cuja linguagem corrói como um câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé alguns. Então, na igreja de Jesus surgiu dois indivíduos, olha, há 2.000 anos atrás, e o que é que esses dois indivíduos começaram a afirmar com convicção à igreja? Que a ressurreição já se realizara. Aquela ressurreição que todos nós iremos participar dela quando Jesus voltar, eles diziam há quase 2.000 anos atrás, já se realizou. E o incrível disso tudo, irmão, é que alguns irmãos começaram a dar crença a este falso ensinamento, a esta aberração. Hoje a igreja está cheia de Himeneus e Filetos. Hoje eles asseveram que você tem que fazer uma corrente de 12 semanas, que você tem que sacrificar, tem que pagar o preço. Hoje esses indivíduos asseveram que você não pode ir a uma praia, que se a mulher usar uma calça comprida é do diabo, que se pintar uma unha, o Espírito Santo já saiu. Eles estão aí dentro da igreja de Jesus, estão agindo com mais poder e com mais eficácia do que nunca. Então você vê que nunca a igreja de Jesus, irmão, foi tão infamada como nesses últimos tempos. Olha quantos escândalos acontecem aí a toda hora. É gente envolvida com narcotráfico, é polícia federal correndo para prender gente que usa título de bispo. Mas isto não é a igreja de Jesus. Isso não é a igreja do Senhor. Isto é o que, pastor? Isso é o mistério da iniquidade que já opera. São os lobos vestidos de ovelhas, procurando confundir os menos esclarecidos, os incautos. No capítulo 3 de Timóteo, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, eu acabei de ler para você 18 adjetivos que expressam claramente qual é o caráter daqueles que são semente da perdição. Agora uma coisa interessante que eu vou te mostrar, meu irmão. Se você dividir esses 18 adjetivos em grupos de 6, olha, nós teremos sem dúvida nenhuma aquele número que lá em Apocalipse diz que é o número da besta, que identifica a qualidade do homem da iniquidade, do filho da perdição, do mistério da iniquidade, e que muitas das vezes está dentro da igreja. 666. Então quando você vê uma pessoa jactanciosa, blasfemadora, arrogante, ingrata, sem domínio de si, cruel, atrevida, olha, você já sabe que esta pessoa não pode ser de Deus. Porque quem é de Deus, irmão, tem amor, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, fidelidade, que é o fruto do Espírito. Então, esse 666 aqui que eu estou te falando, irmão, ele mostra o quê? O mistério da iniquidade que já opera. Já opera. Agora no versículo 5 ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também deste. Veja que ele opera com forma de piedade, como se fosse graça, como se fosse verdade, mas negam o poder da graça de Deus. Eles: não, Jesus morreu em teu favor, Jesus já pagou o preço, Jesus derramou o sangue, Jesus te comprou. Mas quando você entra, agora você tem que pagar o preço, irmão. Olha, tem que sacrificar. Se não sacrificar, o diabo vai te pegar. Compreende isso? Tem forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder.
No versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha, eu estou fazendo, na verdade, nesta manhã, um raio-x daqueles que procuram enganar os eleitos de Deus. Você vê que tem pessoas que conhecem a Bíblia toda, irmão, de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, mas na verdade não conhece a verdade de Deus. Não conhece a verdade de Deus, conhece os versículos, conhece os capítulos, conhece isso, conhece aquilo, mas quando se trata da verdade, não conhece nada, absolutamente nada. Olha o que está dizendo aqui, versículo 8: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Não, predestinação é do diabo. Não, como é que pode Deus ser soberano? O homem que é soberano. Você percebe isso aqui? Resiste à verdade. Irmão, mas está aqui na Bíblia, olha aqui, está mostrando. Não, está na Bíblia, mas não é assim. Você lembra de Satanás lá no Jardim do Éden com Eva? Como é que Deus disse? Não, Deus disse isso, mas não é isso. Não é bem assim, não é desta forma. Você percebe como isso é importante você saber, meu irmão? Eles, todavia, aliás, são homens que resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Versículo 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então veja que tudo acaba em quê? Engano, exapataó. Quantas pessoas que nós já tivemos aqui no passado, irmão, que nos traíram, nos enganaram, nos iludiram. Nós não conhecíamos estas verdades, nós não sabíamos distinguir. Nós achávamos que batizou na água, botou uma Bíblia embaixo do braço, já era de Deus. Hoje não. Hoje nós olhamos para os frutos. Nós tínhamos um rapaz aqui nessa igreja, olha, uma carinha de anjo, meu irmão. Parecia um anjo, magrinho, xoxinho, só falava de jeitosinho, porque eu te amo, porque o meu amor, olha, uma coisa linda, maravilhosa. E era o diabo em pessoa. Um dia, quando nós descobrimos, estava aliciando os jovens da igreja para induzi-los por outros caminhos. Lobos vestidos de quê? De ovelhas. Lobos vestidos de ovelha. Nós tínhamos um outro, chegou a ser diácono da igreja. Fingiu, e a gente foi e botou como diácono. Mas a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E um dia começou a chegar as informações das pessoas, pastor, esse rapaz é da igreja? Esse rapaz é da graça de Deus? Eu digo, é. Puxa, pois ele me pega ali pelas esquinas e diz, olha, veja cá, não é bem assim como ele está falando, olha, a coisa não é bem desta forma, na verdade é o homem que decide. Olha, não acredita nessa história de que o diabo foi amarrado, que está em algemas eternas. Na verdade ele está solto, minha irmã, está em derredor. Olha, estou te falando para o teu próprio bem, viu? Acredita no que eu estou te falando, eu quero o teu bem. Olha, Deus já me mostrou que esse homem aí está enganando as pessoas. Ele fez uma Bíblia particular para ele, minha irmã. Isso é a Bíblia dele, ele criou uma Bíblia nova. Estava aqui no nosso meio. Quer dizer, homens e mulheres que não eram de Deus, irmãos, mas que naquela época, olha, nós não sabíamos identificar quem era e quem não era. Fomos o quê? Exapataó, fomos enganados, fomos iludidos. Olha, se eu te contar, meu irmão, o que eu já vi de pessoas sendo usadas pelo mistério da iniquidade, você cai duro aí no banco. E o interessante é que quando essas pessoas agem, quando elas tomam atitudes profanas, inspiradas pelo diabo, quando elas fazem coisas erradas, elas sempre dizem que foi Deus que inspirou. Eu conheci um líder de uma grande seita no Brasil. Um dia ele reuniu pastores e esposa e disse, vamos passar filme pornográfico para vocês.
que é para dar um tempero na vida sexual dos casais. Vocês andam muito cansados, vocês trabalham muito. Deus me deu essa inspiração essa noite. Irmão, diz que Deus deu a inspiração para passar filmes pornográficos. Quem é que inspira esta gente para fazer essas coisas? Será que é Deus? Não, é a besta, é o mistério da iniquidade, é o filho da perdição que já opera. Então você diga, pastor Carlos Magno, onde é que começou esse espírito maligno, pastor? Onde é que começou essa coisa tão diabólica? Eu vou te mostrar no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, aí começa a grande heresia, o grande ensino de demônio do livre-arbítrio. Olha onde começou aqui o livre-arbítrio. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Olha, o monte da congregação é a igreja. É a igreja de Jesus, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui começou, irmão, o desejo do diabo de querer ser igual a Deus. Aqui teve início o espírito satânico, que lá adiante Paulo chamou de homem da iniquidade, filho da perdição. Quando você vê dentro de uma igreja uma pessoa querendo conquistar a admiração dos outros, querendo ocupar posições de destaque, querendo, entendeu? Aquelas coisas, olha, isso já é o mistério da iniquidade que já opera. Quando você vê uma pessoa dizer, não, eu é que decido, está pensando que eu sou robô? O que Deus está pensando? Já é o mistério da iniquidade que já opera. No livro do profeta Obadias, acho que é a primeira vez que a gente usa esse livro aqui depois da revelação da graça de Deus, né? Obadias, lindo, lindo, lindo. Versículo 3 diz assim: Ivonete, quando tiver o próximo filho, ela vai colocar o nome de Obadias. Irmão Obadias. Não vai ter mais filho não, Ivonete? Você não sabe o que está perdendo. Diz assim a palavra: a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e diz no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Veja, uma das coisas que Deus abomina e que Deus põe por terra, irmão, é o coração soberbo. Então, meus irmãos, não penses que você não pode ser enganado. Você pode ser enganado. E eu estou aqui como pastor da igreja, como homem que Deus constituiu como pastor da tua alma, para dizer a você o seguinte: esteja alerta, meu irmão, esteja vigilante, não questione Deus, não negligencie a palavra, não tomes atitudes erradas na tua vida, não deixe de congregar, não falte aos cultos, não te envolva com as mentiras e com os enganos desses últimos dias. O sábio Salomão, quando escreveu o seu livro de Provérbios, Provérbios capítulo 4, versículo 4, ele disse: então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Ter conhecimento e guardar no meu coração o conhecimento de Deus. Então Deus está dizendo aqui, através das palavras sábias de Salomão, que você tem que lembrar das boas palavras da boca do Senhor. O que é isso, pastor? Não mentir, não ter más conversações, é você evitar os maus pensamentos, não mantenhas comunhão com aqueles que são das trevas, afasta-te daquele que se diz irmão, mas que não apresenta o fruto do Espírito Santo, distância dele,
Foge dessa gente. No capítulo 2, versículo 10: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então, quando a palavra entra no teu coração, o que ela faz? Ela te dá entendimento e te livrará do caminho do mal e do homem que diz perversidades. Irmãos, quantos caminhos maus surgem durante a nossa caminhada desse mundo? Olha, você pensa que eu não já fui tentado a envolver a igreja com política, para em troca receber dinheiro? Irmão, já fui tentado em tantas coisas. Assim como você é tentado, eu também sou. É a mesma coisa. Não há diferença não. Assim como acontece com você, acontece comigo também. Lá em 1 de Pedro, no finalzinho, estamos caminhando para o final da mensagem. Tenha um pouquinho mais de paciência com o teu pastor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Como é que o diabo anda em derredor, irmãos? Não é que tem espíritos aqui em derredor, cuidado, olha, ele está de lado, puxou meu pé, rasgou minha meia, entrou na minha mão. Não existe isso aqui. Às vezes, irmão, é uma pessoa que está dentro da igreja e que não é filho de Deus, é o joio no meio do trigo. E ela vai trabalhando, e na surdina, ela procura perverter a tua fé. Ela fala mal do pastor, ela contesta a Bíblia, ela diz que não é desta forma. Às vezes, no momento de dificuldade, surge ele em derredor, com propostas indecorosas, né? Querendo te levar para o caminho do mal. Às vezes ele surge assim, né? Ele disse: resisti-lhes firmes na fé. É resistir firmes na fé. Não é com jejum, não é com vigília, não é por cima dos montes. Ele está se referindo aqui, irmão, a muitos problemas, muitas dificuldades que por vezes nós enfrentamos na nossa vida. Porque dificuldades todos nós temos. Então, o diabo, vosso inimigo, anda em derredor. A senhora foi falar comigo, a jovem disse: pastor, acabei de assistir o culto e um senhor se aproximou de mim e disse: vem cá, você é dessa igreja aqui? Ela disse: não, eu era de outra igreja, estou começando a vir para cá. Olha, Deus mandou falar com você que se você ficar aqui, Ele vai te colocar numa cadeira de rodas. O que você acha que é isso? Isso é Deus falando? Ou é o diabo falando? É o diabo falando. Deus não fala essas coisas, irmãos, dentro da igreja. Não foi na porta do cinema, não. Olha aí, o diabo, o vosso inimigo, anda em derredor. E se a pessoa não tem conhecimento da verdade, ela treme, ela fica com medo da verdade, ela diz: opa, deixa eu sair rápido, porque eu não quero ficar numa cadeira de rodas. É desta forma que o diabo atua, é desta forma que ele se manifesta. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, o maior dos apóstolos, escrevendo aos irmãos de Éfeso, diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. Irmãos, por que Paulo usou essa expressão, desperta, ó tu que dormes? Por que Paulo fala deste sono espiritual? Você começa a perceber que o mistério da iniquidade, ele põe a pessoa como se estivesse dormindo. A pessoa fica num sono espiritual tão violento que ela não consegue ver que corrente é do diabo, que sal é o engano, que óleo é uma astúcia de Satanás, é uma cilada diabólica. Ela não consegue ver que imagem é maldição, que horóscopo é cilada maligna. Irmãos amados, não dês espaço a Satanás.
Não dê espaço na tua vida, no teu coração, ao engano, à mentira, à corrupção desses últimos dias. Vivas uma vida íntegra, meu amado, limpa. Deixa de lado as obras da carne, te reveste do poder do Deus Altíssimo. E eu quero terminar esta mensagem dizendo para você que está aqui nesta manhã: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Quem sabe Deus esteja despertando você que está num sono profundo. Quem sabe você que está no engano diabólico. Satanás injetou na tua veia as suas mentiras, as suas corrupções, e você está num sono espiritual violento. O Espírito Santo está dizendo para você: desperta, ó tu que dorme. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor.